Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, agregar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar dos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é a reforma do Estado e da administração pública. Para isso, está aqui ao meu lado o professor Paulo Guedes, professor graduado em Administração Pública pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Planejamento e Administração Universitária pela Michigan State University e em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Sociologia Econômica e das Organizações pela Universidade Técnica de Lisboa e visitante da Universidade de Montreal. Já atuou como analista de Tecnologia de Informação da Federal da Bahia, coordenador de Modernização Administrativa e de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado da Bahia, foi presidente do Conselho Profissional de Administração do Estado da Bahia e do Centro de Tecnologia em Administração da Universidade Federal, além de ter atuado como coordenador do Núcleo de Extensão também na mesma instituição. Atualmente, o professor Paulo Guedes é professor de graduação e de pós-graduação, pesquisador e chefe do Departamento de Finanças e Políticas Públicas da Universidade Federal Baiana, professor também do doutorado interdisciplinar de difusão do conhecimento, diretor científico do Centro Internacional de Pesquisas da Informação sobre Economia Pública, Social e Cooperativa, o CIREC no Brasil, presidente do Conselho de Administração do Instituto Recôncavo de Tecnologia. Já publicou, entre outras, Machado de Assis e Administração Pública Federal, Planejamento e Programação Governamental e é membro do Conselho Editorial da revista Organização e Sociedade, da Federal da Bahia. Membro ainda da Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Bacharelado de Administração Pública na modalidade à distância, desenvolvido pelo Ministério da Educação, além de ter apresentado a pesquisa Racionalidade e Bases Epistemológicas da Construção de um Programa de Educação para a Qualificação de Gestores no Colóquio de Epistemologia e Sociologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Paulo Guedes, coordenador geral de elaboração de planos de desenvolvimento territorial em 8 municípios baianos, num convênio entre a Petrobras e a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, e também coordenador do projeto de reestruturação organizacional daquela escola, além de proferir inúmeras palestras e ter participado de cursos, concursos, enfim, um vasto currículo. Professor, prazer recebê-lo aqui na nossa teleconferência. Obrigado pela disponibilidade em participar conosco desta conversa com os nossos alunos. Bom, o prazer é todo meu e estou pronto para ver se eu consigo, de uma forma clara, prestar essas informações que você vai, de alguma forma, colocar aqui na nossa conversa. Tá bom, professor. Antes da gente começar a conversar sobre a reforma do Estado e da administração pública, como normalmente nós fazemos nesses programas, a gente acompanha uma breve reportagem que ilustra o tema sobre o qual nós vamos conversar aqui com o professor Paulo Guedes. Acompanhe. Quase 2 séculos depois da proclamação da independência, o Brasil ainda carrega heranças da colonização portuguesa. A profissionalização da administração pública no Brasil foi tardia. A modernização do país aconteceu de maneira conservadora e, por isso, muitos dos atrasos do período pré-independência continuam existindo. As principais reformas administrativas públicas aconteceram em períodos ditatoriais, 1937 a 1945 e 1964 a 1967. Mas mesmo com essas reformas, e depois de tanto tempo, os serviços públicos ainda não atendem às necessidades básicas de grande parte da sociedade brasileira. Nesse contexto, o grande desafio da administração pública é encontrar uma forma de gerir o país, a ponto de criar políticas e executar ações que beneficiem toda a população. Muito bem, estamos de volta agora para começar a conversar aqui com o professor Paulo Guedes sobre o tema desta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, a reforma do Estado e da administração pública. Professor, parece-me
é que há muito tempo se ouve falar de que é preciso reformar o Estado brasileiro. Há quanto tempo se ensaia essa reforma? Onde é que ela precisa começar ou por onde ela pode começar? Aliás, não só da reforma do Estado. Reforma política, reforma tributária, não é? Há uma dificuldade grande em avançar qualitativamente em aspectos da própria complexidade das relações políticas e institucionais, não é? Também há todo um significado, um contexto histórico em que deu origem e a própria formação do Estado brasileiro, né? Nós tivemos um Estado brasileiro que praticamente em toda a colônia ele foi refém de toda a realeza portuguesa. Então toda a base institucional, toda a base legal, né, foram transplantadas de Portugal. O Brasil, diferentemente de outros países da América Espanhola, não teve, por exemplo, universidades. Toda a nossa formação, inclusive a básica, o Estado não teve nenhuma mediação nesse aspecto. A nossa educação básica para a elite, vamos dizer assim, dentro da estrutura agrária, perversa, oligárquica, não é? Basicamente da monocultura, não é? Tendo a mão de obra escrava como força de trabalho, ela se deu basicamente a partir dos jesuítas. Até funções básicas de Estado, como cartório, certidões, eram feitas pela igreja, cujos padres eram funcionários pagos vamos dizer assim, da colônia, na colônia brasileira, enquanto colônia. Então o Estado brasileiro, praticamente, se a gente pensar em Estado, né, como formação política, né, ele se mostrou incipiente em todo o período colonial, né, colonial. Basicamente, a sustentação do Estado se dava através de dois grandes impostos. Impostos de exportação, impostos de importação. Exportação se sabe, basicamente, açúcar, no primeiro momento, e depois, no segundo momento, a cana-de-açúcar, né? E tudo que se tinha no restante, em termos de produtos, eram importados, porque nada se produzia no Brasil. Inclusive por determinação régia, a realeza portuguesa. Então eles tinham, para preservar todo o território, né, toda essa, vamos dizer assim, esses 8.000 quilômetros de praias, de costa, né? Então, primeiro, não se podia adentrar o território, tinha que ser através de autorização real. Segundo, não podia ter barco, também só com autorização. Nenhuma indústria, tudo vinha através de Portugal. Então nós ficamos numa situação em que as condições de riqueza material e também de riqueza, vamos dizer assim, social, né, educacional, praticamente paralisada nesse período, que foram três séculos, né? Não é pouca coisa, né? E mais ainda, essa aristocracia, vamos dizer assim, a oligarquia rural, ela se formou, não tinha no primeiro momento com os jesuítas, né, escolas religiosas, e depois uma formação através do direito na Universidade de Coimbra. Então, e a Universidade de Coimbra era reputada como uma das mais conservadoras da Europa. Então, aqueles brasileiros que se formaram em Coimbra traziam consigo essa cultura conservadora. Além do mais, a perpetuação daquele modelo de Estado. Além do mais, toda as ordenações portuguesas, que deram como base, vamos dizer assim, a nossa legislação, né? Ela era calcada, consubstanciada no chamado direito público romano, ou seja, na relação governantes-governados. Então o mundo privado não existia. Enquanto, a partir da Carta dos Direitos, na Revolução Gloriosa Inglesa, já em 1689, 78, nessa faixa,
se dava todo um embasamento das relações privadas, relações comerciais, né? Questão dos tributos, né? No Brasil, não. No Brasil, nós vamos só ter um Código Comercial em 1850. Então, em plena República? Em plena, no Segundo Império. No Segundo Império, 1850, entendeu? E também foi assim com o Código Criminal, o processo civil, entendeu? O processo de penal também, ele se deu tardiamente. Então, nesse período, foi um período de fornecimento de matéria-prima, basicamente, não é? E de uma formação de uma sociedade fragmentada, aristocrática, né? Em que a baixa educação e a baixa inserção tecnológica na produção era muito baixa, era muito pequena. Não demos conta mesmo depois de anos de modelo republicano, com os próprios ideais republicanos, de recuperar esse tempo perdido do ponto de vista da inserção do Estado na sociedade? Essa herança é tão pesada que antes disso, não primeiro império, nem também no período das regências trieniúna, né? Mas no Segundo Império houve realmente um avanço qualitativo, político, institucional no Brasil. O Dom Pedro II conseguiu, através de uma forma, de uma arquitetura de poder, com poder moderador, né, construir uma base, vamos dizer assim, uma base estável, né, de governança política. Existiam dois partidos, o liberal e o conservador, né, que, na verdade, do ponto de vista do discurso ideológico, do programático, havia diferenças fundamentais. Mas na prática política era a mesma coisa. Então a nossa situação já vem, até nesse aspecto de partido político, de consistência programática política partidária, esse equívoco já vem lá de baixo. Nesse período foram mais de 40 gabinetes, alternando-se conservadores e liberais, mas num jogo de poder. Todos dois apoiavam, por exemplo, boa parte do tempo, apoiaram a escravidão. Imagine um partido liberal em que todo ideário liberal é contrário à escravidão. Seguramente. Não é? E eles não podiam fazer isso diretamente através da tribuna, né? Mas faziam isso na prática, na votação, na votação. Então, essa situação política era uma situação estável, mas enquanto aprendizado político, se tinha toda uma relação ainda que não se quebrou do que veio da colônia. Ou seja, é o que se diz da chamada modernização conservadora brasileira. Ou seja, nós nunca tivemos uma grande ruptura. Desde da transição, colônia, império, república, abolição, os fatos históricos principais foram fatos históricos que não tiveram uma radicalidade, uma revolução, por exemplo, né? Diferente dos outros países centrais, Estados Unidos, França, Japão, todos tiveram... Que as grandes mudanças só foram grandes porque a raiz da sua... Revoluções. São revoluções. Revoluções. E sangrentos. No Brasil não aconteceu isso. Então, todo e qualquer avanço era um avanço negociado. E outra coisa, grande parte do atraso anterior reproduzia-se no seguinte. No processo seguinte. Agora, professor... Agora, importante na sua pergunta da questão no Império, houve avanço. É comum a gente ouvir na literatura administrativa que a burocracia brasileira, ela se profissionalizou, houve uma racionalização nos moldes weberianos, né, a partir de Vargas, principalmente a partir do Estado Novo, né, com série de intervenções do Estado, né, a questão da CLT, dos institutos da Previdência, de mecanismos de procedimentos de compra, uma série de medidas racionalizadoras que realmente aconteceram nesse momento. Mas, se olharmos lá embaixo, no Segundo Império, vamos verificar que na administração imperial você tinha, por exemplo, concurso público,
Inclusive, para nível médio, chamado amanuense, exigia-se 2 línguas, para francês e inglês. Você tinha, por exemplo, manuais de repartições, o que nós temos hoje como autarquias, fundações, repartições. Na base, basicamente, você tinha a administração imperial. E tinha algumas repartições. A parte de telégrafo, a parte de ferrovias e tal, que hoje, se a gente criar um paralelo, seriam as empresas, as fundações, né? Hoje públicas. Então, vamos encontrar realmente já indícios de uma racionalização administrativa já naquele tempo. Então, não começou... Não dá para atribuir apenas ao Estado Novo essas iniciativas? Não. Isso já tinha antes.